Olá, meu nome é Daniele Giordano, eu sou bacharel em Direito, pedagoga, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFSCar de Sorocaba e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que nós chamamos de GEPLAGE, que é um grupo de pesquisas vinculado à UFSCar de Sorocaba. Eu vou apresentar aqui para vocês um recorte do meu trabalho de conclusão de curso de pedagogia, em que eu fui orientada pelo professor Dr. Paulo Gomes Lima. Para ilustrar melhor a pesquisa, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns dados. Bom, o tema da pesquisa, os conhecimentos necessários ao trabalho do coordenador pedagógico do ensino médio a partir das perspectivas docentes de Sorocaba. Gostaria de fazer algumas observações. A primeira é que o tema surgiu a partir de uma experiência que eu tive em coordenação de ensino médio, e durante a minha pesquisa bibliográfica, eu percebi que existe muito pouco trabalho acadêmico referente ao coordenador pedagógico do ensino médio em específico. Então, eu acabei utilizando uma literatura mais abrangente deste profissional em outros segmentos da educação básica. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que durante as leituras deu para perceber que existe uma dificuldade de entender de fato qual é a real ou, né, as reais funções do coordenador pedagógico, né? Porque atualmente percebe-se que esse profissional ele trabalha tanto com a dimensão pedagógica da escola, quanto com questões mais práticas, mais administrativas, mais burocráticas. Então, existe um pouco dessa dificuldade, até mesmo por parte do coordenador, de entender de fato o que ele deve ou não tomar como parte do seu trabalho na sua rotina diária. Bom, seguindo a linha de alguns autores, nós entendemos que a principal função do coordenador pedagógico é a assistência ao docente, ainda que atualmente ele venha desenvolvendo outras atividades mais administrativas. Então, entrando na pesquisa, gostaria de mostrar aqui que eu faço uma espécie de um contexto histórico, né, desse coordenador pedagógico, destacando algumas fases de mudanças na história da educação no Brasil, e aí faço isso também com o segmento de ensino médio, elencando algumas legislações que trouxeram mudanças bem significativas, né, para esse segmento que nós chamamos da última etapa da educação básica. E como entendemos que uma das principais funções é assistência ao docente, a gente acaba elencando durante a pesquisa algumas atividades pedagógicas principais voltadas a esse contexto de assistência ao professor, como vocês podem visualizar aí, e também pensando atualmente no que o coordenador pedagógico do ensino médio desenvolve, a gente elenca também algumas atividades pedagógicas mais específicas, como vocês podem também visualizar aqui. E aí, como a gente está pensando na questão da assistência ao docente, a gente achou importante entender a visão que esses profissionais têm em relação ao trabalho do coordenador. Para tanto, a gente se utilizou da aplicação de questionários semi-estruturados. Esses questionários, eles foram aplicados em 30 docentes do ensino médio, sendo 15 de escolas públicas e 15 de escolas privadas, e essas escolas, elas faziam parte da região central do município de Sorocaba. Como trabalho norteador para a elaboração desses questionários, nós utilizamos um trabalho intitulado A Organização do Trabalho do Coordenador Pedagógico, de autoria de Lima, 2011, e o autor ele acaba elencando 13 possibilidades setoriais da organização do trabalho do coordenador pedagógico. Então, no questionário, a gente explicava o que era cada um desses setores e, ao final de cada explicação, a gente lançava a seguinte pergunta ao docente. Em relação a esse setor e tomando por base a sua realidade,
O trabalho do coordenador pedagógico acontece frequentemente, raramente ou não acontece. Como resultado, eu compartilho aqui com vocês o primeiro gráfico, que diz respeito às respostas dos docentes de escolas públicas de Sorocaba. Então, percebam que aqui nos gráficos de cor azul, acontecem frequentemente esses setores na realidade desses professores, o que não acontece com os professores da rede privada, como vocês podem visualizar aqui, que o percentual ele acaba sendo bem mais baixo. Um ponto importante que eu chamo a atenção também diz respeito aos dois setores que mais atingiram o índice de frequência nas escolas públicas, que é o setor de assistência ao professor, esse que tanto falamos no trabalho, e o setor de comunicação. Perante a resposta dos docentes da escola pública, nós vemos aqui que atingiram 93% de frequência no trabalho desses docentes, enquanto que os docentes de escolas privadas pontuaram que, em relação ao setor de assistência ao professor, 53%, em relação ao setor de comunicação, 47%. Então, a gente consegue ver uma diferença bem grande em relação a esses dois setores. Um outro dado importante é que ao final do questionário, a gente lançou uma nova pergunta aos docentes, conforme segue aqui. A partir dos setores listados, identificados por Lima 2011 e de sua experiência docente, na sua opinião, tais setores contemplam grande parte do trabalho do coordenador pedagógico? E aí nós percebemos que, na perspectiva desses docentes, 73% deles, tanto de escola pública quanto de escola privada, acredita que sim, que esses setores, eles contemplam totalmente o trabalho do coordenador pedagógico, ainda que alguns desses setores não façam parte da realidade que esses docentes possuem nas escolas que eles trabalham. Bom, finalizando, a gente constatou alguns dados, né, que eu gostaria agora de compartilhar com vocês. Então, primeiro é que o coordenador pedagógico, ele existe desde muito cedo na história da educação no Brasil e sua função passou progressivamente de caráter técnico e instrucional para caráter pedagógico e administrativo. A expectativa do trabalho do coordenador pedagógico é de ser articulado a dimensão prática e pedagógica em relação especial na formação e assistência aos docentes. Mesmo enfrentando deficiências na construção identitária de suas funções num segmento que desde o seu início enfrenta duras consequências políticas, econômicas e sociais, o coordenador pedagógico do ensino médio, ele tem a responsabilidade da formação integral dos jovens, bem como a preparação para os vestibulares e para o mercado de trabalho. Os setores listados por Lima, 2011, contemplam totalmente o trabalho do coordenador pedagógico a partir da percepção dos docentes participantes da pesquisa. E, por fim, a perspectiva docente ela é de suma importância para o trabalho do coordenador pedagógico, pois permite a reflexão de atuação do mesmo, o que pode acarretar na melhor condução dos trabalhos pedagógicos dentro da escola. Então, para quem tiver o interesse e ter o acesso à íntegra, né, do trabalho de conclusão de curso que eu apresentei aqui, basta acessar a biblioteca digital da UFSCar aqui do campus Sorocaba. Bom, muito obrigada e boa leitura.